Parou meu contador aqui, então vamos começar, para a gente não aproveitar o tempo, né, da Vanessa, que está aqui com a gente. Bom, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Vou ler a short bio que ela nos mandou aqui. Então, Vanessa Testoni é graduada em Ciência da Computação pela PUC do Paraná, em 2002, e Engenharia Elétrica também pela UFPR, em 2004. Tem mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, respectivamente, em 2006 e 2011. Logo após se formar, ingressou na University of California, San Diego, na United States, como pós-doutorando. Desde 2013, ela é líder de pesquisa de padrões de mídia no SRBR, que é a Samsung Research Institute do Brasil, onde seus interesses de pesquisa incluem processamento digital de sinal, visão computacional, aprendizado de máquina, especialmente codificação de imagem e vídeo. É autora, coautora de várias publicações científicas e patentes. A doutora Testoni recebeu o Microsoft Research PhD Fellowship Award em 2009. Em 2014, recebeu o MIT TR35, Jovens Inovadores Menores de 35 anos, na primeira edição brasileira do prêmio. Em 2016, foi eleita membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, da ABC, e também foi eleita presidente da seção de São Paulo da IEE Signal Processing Society. Em 2018, ela foi elevada a senior member da I3E e nomeada primeira chefe nacional da delegação brasileira no ISO IEC JCP 001 SC29 do JPEG e MPEG. Então, assim, é uma grande alegria ter a Vanessa aqui com a gente, né? Estamos muito felizes, obrigado por estar aqui conosco. Eu vou dar uma destacada numa questão que eu acho que é lateral, mas é super importante, né? É a terceira mulher, né, que está presente na nossa programação, e ter mulheres presentes é super importante, né, para a nossa área, né, até para estimular as novas meninas que estão começando aí, não é? A gente teve a Marta da BBC de Londres, teve a Carla do IME, e agora a Vanessa da Samsung, e três mulheres bravas, né, com muitas contribuições para a área. Elas não estão aqui só porque elas são mulheres, elas estão aqui porque tem uma contribuição enorme para a nossa área. Então, muito obrigado, Vanessa. E sem mais delongas, passo a palavra para ti, que o pessoal está querendo te ouvir. Valeu. Obrigada, Luciano. A honra é minha, né, de fazer parte desse grupo com a Carla e a Marta. Realmente são sensacionais. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu tenho acompanhado a evolução, né, desse encontro de vocês já há alguns anos, né? Inclusive, vocês já tinham me convidado algumas vezes e infelizmente, né, com viagem eu não tinha conseguido participar, e agora, né, a gente consegue fazer online. Então, realmente muito bom estar aqui. Eu quero já começar parabenizando vocês, porque assim, a seleção de palestrantes enfim, está realmente de alto nível, e está sendo muito legal mesmo estar aqui com vocês. Eu só posso desejar, né, que cresça ainda mais, e tem muito espaço para se tornar o nosso principal congresso nacional na área, né? Então, parabéns novamente, obrigada por estar aqui. Bom, pessoal, eu acompanhei algumas das apresentações das palestras, né, de ontem. Hoje, infelizmente, não consegui assistir a palestra do Gautier, tinha reunião, mas eu, assim, né, tinha preparado algumas coisas para falar para vocês sobre os padrões, e eu vi que muita coisa técnica, se não tudo, já foi coberto nas apresentações anteriores. Então, eu já tinha tido essa ideia de dar um enfoque um pouco diferente para a nossa apresentação hoje aqui, mas depois que eu vi as apresentações, eu realmente tirei os aspectos técnicos, porque realmente vai ficar repetitivo, e eu entendo que agora todo mundo já aprendeu tudo, né? Sobre point clouds, light fields, todos os codecs, todas as formas de codificação. Então, eu não quero ficar aqui me repetindo. Eu vou trazer hoje, eu me propus hoje trazer para vocês uma visão um pouco diferente, que, na minha opinião, é muito importante. Eu senti muito falta de ter essa visão quando eu era aluna, ainda de mestrado, de doutorado, depois de pós-doc. E foram coisas que eu fui aprendendo sobre como funcionam os standards, né? Eu vou falar, claro, foco JPEG e MPEG, mas não só isso. Eu vou cobrir aqui uma missão difícil aqui, né? Cobrir todos os standards que a gente tem hoje aí, nosso ecossistema aqui da área, né? É um momento muito legal para se trabalhar com padronização, porque tem muita coisa aparecendo, né? A competição está cada vez maior. E, claro, né, cada vez mais campo, cada vez mais novos formatos de multimídia. Streaming aí, né? Não preciso falar nada, eu tenho alguns números também para vocês verem, mas vocês devem imaginar o quanto cresceu também na pandemia e tudo mais. E, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. E quando eu ainda estava estudando,
A gente, né, estuda o tutorial do codec, a gente implementa, a gente, enfim, baixa o software de referência, mas muitas vezes a gente não entende, né, como são feitas essas contribuições. Eu lembro de procurar documentos, não sabia nem muito bem onde procurar, onde que era o site do MTEG, do VCG, da ITUT, da ISO. Será que a gente tinha acesso? Não tinha? Qual era a melhor fonte, né? E também não entendia muitas vezes porque decisões eram feitas da forma que eram feitas, né, com relação a padrões, com relação ao que é adotado, ao que não é adotado. E aí, nesses 16 anos que eu já estou aí, então, trabalhando, né, desde o início do meu mestrado com codificação de imagem e vídeo, eu fui aprendendo muita coisa, em especial agora nos meus últimos 5 anos também, né, na Samsung, quando eu assumi essa posição também, né, de head da delegação brasileira do SC29, eu consegui aprender e entender muito, né, de como isso funciona. Então, eu achei legal também quando o convite foi feito para fazer... Os slides estão todos em inglês, né? Eu estava, enfim, preparada para fazer a palestra em inglês, mas eu gostei também do pedido, né, de falar em português, porque isso acho que aproxima um pouco a gente também. E, claro, essa ideia, né, de explicar isso para vocês é facilitar esse caminho de alguma forma, né? Fornecer todas essas informações que, como eu comentei, para mim, eram difíceis de serem encontradas e entendidas, né? E também desejar aí que cada vez mais a gente tenha brasileiros, essa é a minha principal missão aí, né, à frente da delegação, que a gente tenha mais brasileiros participando ativamente com contribuições, não só da academia, como da indústria, né? Então, esse é um objetivo aí que eu tenho. Eu sempre acredito que ter o contexto de como as coisas funcionam é fundamental, né? Então, até é uma questão até de vocês escolherem depois tema de tese, tema de pesquisa, os professores também, né? Você, claro, quer apostar em alguma coisa que tenha, né, um melhor, enfim, futuro pela frente, né? Ou pelo menos que se acredita que tenha um melhor futuro. Então, eu vou procurar passar isso hoje aqui para vocês. Eu acho que vai ser interessante, acho que vocês vão gostar, né? E, acima de tudo, vocês vão ver, eu vou entrar em temas aqui que são polêmicos, são assuntos, digamos assim, que muitas vezes as pessoas evitam comentar, ou evitam falar, ou evitam abrir, porque sabe que se gera discussão, mas eu fiz questão de passar por esses assuntos justamente porque a minha proposta aqui não é passar a minha visão, né? Eu gostaria de passar a informação, passar os fatos, e, assim, cada um depois, né, pode julgar, enfim, entender, né, da forma que quiser. Então, eu também não vou me posicionar, né, isso está certo, isso está errado, no contexto aqui das decisões feitas nos órgãos de standards, mas eu gostaria de passar a informação para vocês porque faz muita diferença. Então, também não é a opinião nem da Vanessa, nem da Samsung, né, o que eu vou passar hoje aqui. Meu chapéu hoje aqui não é de líder do time de Media Standards da Samsung, é o chapéu da líder da delegação aqui do nosso Brasil, no contexto da SC29, ok? Então, claro, vocês podem fazer perguntas depois, mas eu não vou entrar em polêmicas, assim, né? Muito passando, digamos assim, minha opinião sobre assuntos que vão ser polêmicos, vocês verão. Então, bom, só para dar um overview e motivação, tem muito texto aqui, mas eu vou dar uma resumida, né? Vídeo streaming já é, hoje em dia, a atividade número 1 no smartphone, né? Acho que todo mundo já sabe disso. E, além disso, o vídeo também é a forma mais utilizada de comunicação. Tecnologias imersivas, tais como as que vocês viram essa semana toda, né? Sendo prometidas há muitos anos, chegando aí. Com o Covid, acelerou muito mais. Isso tudo só para dizer para vocês que agora a gente está falando de um mercado até 2027 multibilionário, né? Então, 184 bilhões de dólares, aproximadamente, é a expectativa que você tem aí de acordo com o último forecast aí da indústria, né? Nesse mercado multibilionário, a importância das patentes de multimídia cresce ainda mais, né? Então, a gente vai ver hoje aqui para que ter uma patente, qual é a importância disso, como ela é feita, em cada um dos órgãos, como participar, né? Por que ela é importante? Porque ela tem que garantir o que a gente chama de interoperabilidade entre todos os players, né? Então, entre todas as empresas, entre todos os devices. Depois a gente vai ver um pouquinho disso também. A criação desses novos standards, né, está crescendo cada vez mais, é uma necessidade constante, e a competição cada vez mais, padrões estão surgindo ano após ano. O Brasil, até 2 anos atrás, ficava de fora da produção de qualquer tipo de standard do JPEG e do MPEG.
O que isso significa? Nós éramos meros consumidores da tecnologia, dos padrões, né, pagávamos royalties e tudo mais, que era feita pelos outros países. Para que isso não significa que a gente não fazia, né, nada com codificação de imagem e vídeo aqui, muito pelo contrário, né? Se fazia muito na academia, se faz até hoje, a gente tem professores excelentes aqui na área, né? Não preciso dizer isso para vocês, né? Enfim, de nível realmente internacional, alunos que estudaram com eles e que agora também são professores, pessoas na indústria. Então, a gente tem muita competência, mas a gente ainda não tinha uma delegação para poder submeter essas tecnologias para que possam, né, a partir de toda uma análise que eu vou explicar um pouco para vocês hoje, serem adotadas nesses padrões ou não, tá? Então, a partir do momento que a gente conseguiu ter a delegação, a gente começou a poder enviar essas contribuições também. Claro que isso tem um custo, né, proibitivo para a academia, principalmente, então vou falar um pouquinho disso também. Então, muito importante a gente ter uma empresa por trás, no caso a Samsung, que estava apoiando essa iniciativa. Bom, então é isso que eu vou falar hoje, tá? Vou falar um pouco sobre o processo de criação dos standards, acho que vai ser bem interessante, vou falar coisas dos bastidores, por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, qual é o status atual e o que o Brasil tem feito nesse cenário aí, desde 2018, como eu comentei com vocês. Bom, essa figurinha aqui é a básica aqui da nossa conversa, né? Como a gente está falando aqui, cada vez mais tipos de dados diferentes, multiview, alta resolução, holografia, light fields, point clouds, tudo isso tem que ser comprimido, passar pela rede e estar disponível nos mais variados devices, né? Não interessa se é uma TV, se é uma óculos de realidade virtual, se vai ser depois o nosso relógio, se vai ser o smartphone. Então, os standards, eles têm essa importante função aqui de garantir o que a gente chama de interoperabilidade. Não interessa se a Netflix aqui está me enviando um vídeo codificado num codec, que eu só vou poder abrir, por exemplo, no meu celular da Samsung. Ele tem que abrir, né, rodar ou ser renderizado, em termos que a gente usa na área. No celular da Samsung, da LG, da Apple, da Huawei, da Xiaomi, não interessa, né? Na TV, no meu laptop. Então, é por isso que a gente fala aqui em padrões internacionais e também por isso que a gente não fala em padrão do Brasil. Vou falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Por isso que a gente não tem um codec só do Brasil, como a gente tem TV digital, por exemplo, né? Então, é para isso que servem os standards e por isso que eles crescem cada vez mais. Eu falei um pouquinho sobre o tamanho desse mercado em termos monetários, mas vamos dar uma olhadinha. É muito interessante quando a gente olha também em termos de gigabytes, de exabytes, né? Gigabytes é muita coisa, né? Então, em 2016, a gente já tinha 1,2 zettabytes por ano. Isso era equivalente, né? Para trazer para uma medida que a gente tem um pouco de noção, 1 billion, né? 1 bilhão de gigabytes por mês. Até 2021, a previsão é que isso triplique, né? Então, 3,3 zettabytes. É muita coisa, né? Rodando aí na rede. Desse total do tráfego IP, desde 2002, mais da metade já é só vídeo. Então, de tudo que passa na rede, e-mail, celular, áudio, metade já era vídeo em 2012, 73% em 2016, e a expectativa aqui é que para 2021, 82% de todo o tráfego que passa na rede vai ser vídeo. Então, se tornando cada vez mais a forma preferida aí mesmo, né, de comunicação. Demoraria 5 milhões de anos para uma pessoa assistir, né, essa quantidade de vídeo que passa na rede em um mês, né? E também, uma outra medida, eu acho bem interessante, a cada segundo nós temos 1 milhão de minutos de vídeo subindo, teremos, né, em 2021. 1 milhão de minutos de vídeo em 2021 subindo na rede. Haja rede, haja compactação, né? Tudo bem que o 5G está aí chegando, a gente vai falar dele, mas a gente precisa cada vez mais de boas técnicas de compactação para essa nova quantidade de vídeo que está chegando, aumentando, e novos formatos. Então, o que a gente está falando agora, né? Eu imagino que vocês pensem, né? Vídeo streaming. Não é só vídeo streaming, né? Então, é live, é surveillance, né? É vídeo on demand, né? Que daí entra no vídeo streaming. Conteúdo AR, VR, que a gente ainda está começando a ver o tráfego aumentar, né? Mas tem um crescimento esperado muito alto. E agora, com a pandemia, né? Tudo aumentou, assim, 3 vezes mais do que o previsto. Então, todo mundo agora depende do streaming para trabalhar, né? Haja reunião no Zoom,
para diversão, é Netflix, para conectar-se com a família, né, com os amigos, enfim, tudo, né, vira vídeo, a gente percebe realmente a dimensão que isso ganha e o quanto está crescendo. Então, realmente é um campo assim, né, não tem nenhum indicativo de que vai diminuir, é só aumentar. Muito bem, então a gente vai começar por essa figurinha. Vocês com certeza ouviram falar semana toda aí, JPEG, MPEG, JPEG, MPEG, padrão, JPEG, MPEG. O que isso significa, né? Então, para começar, JPEG não é o nome de um padrão, é o nome do grupo, né? Que é conjunto. Então, a gente tem, basicamente, aqui, 3 grandes órgãos de padronização do mundo, né? Com certeza já ouviram falar, a ITU, que a gente chama de ITU-T, a ISO, né? Todo mundo já ouviu falar ISO 9000, etc., e a IEC. Esses 2 órgãos se uniram e fizeram o que eles chamaram de JTC1, tá? Joint Technology Committee 1. Dentro desse JTC1, eles criaram vários subcomitês. Cada um desses subcomitês trata de um assunto, né? Então, eles fazem padrão de tudo, né, dentro daqui. O nosso assunto aqui, multimídia, foi concentrado nesse subcomitê que eles chamaram de SC29, tá? E dentro desse SC29, então, existiam 2 working groups, tá? Então, eu vou contar exatamente o que aconteceu, porque eu estava presente na reunião do cancelamento do MPEG, né, representando o Brasil. 2 working groups chamados de WG1, que é o JPEG, e WG11, que era o MPEG, tá? E, por outro lado, aqui, do lado da ITU-T, a gente tem ITU-T, o que o pessoal chama de SG16, subgrupo 16, e eles têm o que representa aqui a área de codec que se chama de Question 6, Q6, né? Então, vocês podem ver que algumas dessas organizações são conjuntas, como o JPEG, né? Então, o JPEG tem aqui uma flechinha vindo da ITU-T e a outra vindo aqui da ISO e IEC, por isso que JPEG é Joint Photographic Experts Group, ISO, IEC e ITU-T. E o MPEG, em quase todas as suas atividades, ele é só da ISO. Porém, na sua maior atividade, né, vamos dizer assim, que é os codecs que a gente conhece mais, H264, HEVC, VVC, ele também tem um Joint Committee com a ITU-T, tá? A gente vai ver um pouquinho mais além. O MPEG, gente, existia há 30 anos, tá? Com o mesmo fundador e o mesmo chair, que é o Leonardo, que falou, né, pra gente aqui ontem. Vários padrões que vocês conhecem, né? MP3, MP4, Dash, HEVC. A forma como funciona é assim, existem 4 reuniões por ano, presenciais, agora não, né, mas enfim, onde os experts de todos os países e delegações se encontravam e discutiam, apresentavam as suas propostas, né, de uma forma muito organizada. Então, você tem que submeter uma contribuição, essa sua contribuição é validada, né, o que a gente chama de cross-checking por outras empresas, e depois você apresenta resultados, tudo definido, né, digamos, com métricas objetivas e subjetivas, né. E depois, então, no decorrer dessas reuniões, que levam 5 anos, em média, para se fazer um padrão, né, é o que aconteceu agora com o VVC, por exemplo, você tem, então, o que a gente chama de um padrão internacional, né? Bom, como que funciona essa representação? Eu não posso chegar lá, Vanessa, nem um professor sozinho, e falar, oi, está aqui a minha contribuição, né? Eu estou trabalhando aqui com point clouds. Os países são representados, né, na ISO perante o que eles chamam aqui, né, no Brasil de delegações, as delegations, e através da representante oficial da ISO para a gente, que é a ABNT. Então, é obrigatório que se tenha uma comissão perante a ABNT. No tema, a ABNT precisa, né, aprovar isso. Eu levei, né, 2 anos quase para conseguir essa aprovação, consegui com muita ajuda do pessoal aí de vocês, né, do Bruno e tudo mais, que coletou assinaturas de vários professores do Brasil, né, apoiando a iniciativa, porque da primeira vez que eu tentei, a resposta foi não. Assim, a justificativa até foi porque a Samsung está querendo usar o Brasil para alguma aprovação dela. E eu expliquei, não, tudo que vai ser feito, tudo que a gente está submetendo no Brasil é feito no Brasil. Não tem nenhuma tecnologia que a gente, Brasil, Samsung, submeteu que foi feita fora do Brasil. Tudo que a gente está submetendo aqui está sendo feito aqui na Samsung e em parceria com as universidades com as quais a gente trabalha, como eu vou falar um pouquinho depois. Mas, enfim, depois a gente conseguiu aprovar em 2018, mas é dessa forma que funciona. Então, todos os países têm a sua BNT, né? Os Estados Unidos têm a ANSI e tudo mais,
e é a partir dela que acontecem as contribuições. Do lado da ITU-T, a coisa acontece um pouco diferente. A gente não tem a representação por país, a gente tem representação por entidade, que pode ser uma universidade ou uma empresa. Aqui no Brasil, a Anatel é a representante nossa na ITU-T. Tá? Bom, então é assim que funcionava até que, em junho desse ano, né, na reunião que era da SC29, é claro que esse é um processo muito longo, né? Enfim, vocês podem imaginar, 30 anos, né? A quantidade de conflitos e tudo mais que acontece dentro de um grupo normal, né? Então, o grupo decidiu por uma votação super estreita. Nós estivemos envolvidos também no Brasil, mas fomos voto à abstenção, né? Decidiu que o MPEG, então, seria desmembrado, né? Então, o que isso foi decidido, né? E assim, eu me sinto bem confortável de falar para vocês o que aconteceu, porque a gente lê várias reportagens falando coisas que às vezes você fala, não foi bem assim, né? Então, uma coisa que se fala é assim, não existe mais MPEG, né? Isso não é verdade. O MPEG continua, inclusive nós tivemos reunião até sexta-feira da semana passada, só que agora não existe mais o WG11. Então, o grupo WG11 ainda não existe mais, mas ele já era formado por subgrupos, né? Então, para quem já conhecia um pouquinho a estrutura, existia o subgrupo de sistemas, de áudio, de vídeo, e requirements e tudo mais. Esses subgrupos agora simplesmente viraram working groups. Então, não mudou muita coisa na forma de fazer reunião, na forma que os grupos estão trabalhando, os padrões continuam sendo desenvolvidos, né? O que não existe mais é o WG11. O WG11 realmente não existe mais. Porém, o pessoal optou, né, e claro, né, é super entendível, por conservar a marca MPEG. Então, olha como é que ficou, tá? Isso aqui é hoje o que se chama de SC29, como eu mostrei aquela estrutura, né, superior. Dentro agora da SC29, então, não existe mais aqui WG11. O JPEG continua sendo WG1, sem nenhuma mudança. E o WG11 agora virou tudo isso aqui, tá? Então, aqui, ó. WG2 é o que era os requirements. WG3 é o que era o system. WG4 é o que era o vídeo. Tudo aqui não mudou, inclusive os mesmos chairs foram agora promovidos para conveners, tá? Então, o grupo se organizou da mesma forma. Algumas mudancinhas, né? Por exemplo, então, aqui a gente tem o 5, que é o joint, aquele que eu comentei, né, com a ITU-T. Então, ele estava dentro de vídeo, agora ele tem um específico. O áudio, esse aqui é o que a gente trabalha mais agora, né? Que é o 3D Graphics, onde o pessoal trabalha point clouds. Aqui dentro do vídeo o pessoal trabalha light fields, né? VVC está aqui dentro do joint. E um grupo de genoma, né? Codificação de genoma humano. E depois eles criaram essa figura aqui de vários ad hoc groups, né? Assim, digamos assim, grupos de auxílio, né? Para fazer aqui essa questão de gerenciamento, coordenação técnica, tem aqui uma tentativa de colaboração JPEG-MPEG, ainda não sabemos como vai funcionar, e também esse grupo de assessment de qualidade, tá? Então, esse agora é o que era o MPEG. Então, tomem cuidado quando vocês virem as notícias, né? Não tem mais MPEG, verdade, porque não tem WG11. Não tem mais atividade, não é verdade, as reuniões continuam acontecendo no mesmo formato. Então, é isso que eu gostaria de... É nesse sentido que eu gostaria hoje de fazer a apresentação para vocês, né? Sempre passando, assim, as duas visões, né? Eu não vou entrar aqui nas questões do porquê, né, que foi tomada essa decisão, até porque eu não tenho conhecimento de todas elas, né? A gente sabe, claro, que existiam várias pessoas que não estavam satisfeitas. Tem uma questão muito importante aí da licença dos codecs, que eu vou falar bastante disso hoje. Então, como eu comentei, né, um grupo de 30 anos, é normal que a gente tenha aí problemas, e realmente muitas pessoas estão lá desde o começo, né? Então, é isso. Bom, para quem ainda está com dúvida, não entendeu muito bem como que é essa história da ISO, como que funciona e tal. A ISO, então, né, qual que é o papel da ISO nessa história, né? Quem que faz o padrão? Quem faz o padrão somos nós. Nós estamos aqui nesse cantinho, os experts, né? Então, os experts fazem o quê? Os experts escrevem os standards, né? Os experts são nomeados pelos membros, os experts vão lá, também podem ser, né, um parceiro, organizações parceiras, né? Não necessariamente são pessoas ou empresas, mas nós aqui temos essa figura de expert, né?
Depois a gente tem essa figura do ISO member, no nosso caso aqui, a BNT, que também é chamada aqui, né, de National Bodies. Então, nós somos um Brazilian National Body, né? É esse o termo que se utiliza. A BNT, no caso, ela poderia, né, ter um papel maior, mas ela acaba delegando bastante coisa para a gente. Então, por exemplo, ela seria responsável por aprovar os estándares por voting. Na verdade, quem faz isso somos nós, né? Então, todos nós, os experts, podem votar, e eu, no caso, sou responsável pelo voto final. Eu reúno o voto das pessoas, tem pouquíssima gente votando hoje no Brasil, infelizmente, né, dos experts, e, bom, geralmente a gente, né, faz um voto como abstenção. A gente tem uma regra que a gente definiu, como eu comentei, a ideia nunca foi, e espero que nunca seja utilizada, a delegação brasileira para aprovação de estándares feitos fora do Brasil, e, enfim, coisas que não têm relevância aqui para a gente. Então, a nossa determinação foi, todos os estándares, são muitos votos, tá? São muitos padrões sendo desenvolvidos, vocês vão ver um pouquinho. Tudo que não se refere ao que o Brasil fez, posição do Brasil, abstenção, tá? Mas tem que votar em todos. E depois a BNT vai lá e coleta esse voto, né, que eu fiz e, enfim, envia para o secretariado da ISO. Então, é assim que funciona. A gente tem, então, essa figura dos ballots. Tudo é definido por ballots, né? Então, essa palavra é super importante aqui na definição dos standards, né? Eu não tinha noção que era assim, dessa forma feita, né? Existe a reunião, mas depois tudo passa por votação e todos os países podem olhar e podem dar, enfim, suas contribuições e podem aprovar ou rejeitar aquele documento que foi feito na reunião. E depois nós temos o Secretariado Central, que aqui, no caso, é lá em Geneva, na Suíça, né? E o Secretariado Central lá é responsável por organizar as reuniões, né? As reuniões geralmente, né, são cada vez em um país, né? Agora online, então os sponsors, ou então, né, as pessoas responsáveis pela organização é que geralmente fazem esse trabalho, as empresas ou as universidades, né? Essa figura aqui do canto direito, eu achei ela muito interessante trazer para vocês. Eu encontrei no report da ISO do ano passado, para vocês verem a dimensão, né, de standards que a ISO produz e também a importância dos standards aqui da nossa área. Vejam bem, ó, a bolinha vermelha ali do canto superior esquerdo corresponde aos padrões da nossa área. 21,7% de tudo que é feito na ISO é dessa nossa área de telecomunicações, né, graphics, photography. E existem algumas claims, né, não sei se é verdade que eu não encontrei esse número, que o MPEG é o maior produtor de padrões dentro aqui desses 21,7%. Que ele era o maior working group de todos os JPC1, isso é fato, né, em termos de produção. Mas é bem provável que esse número seja real. Então, existem muitas claims, assim, vocês vão encontrar aí, né, que o MPEG era responsável pelo maior número de patentes aí feitos pela ISO. E depois vem, né, todas as áreas que vocês também conhecem, né, quem nunca ouviu falar de ISO 9001 e coisas do tipo, engenharia mecânica, produção, materiais, química, enfim, todo o resto que a ISO e a BNT aqui no Brasil cuida. Aqui embaixo, no canto inferior direito, eu coloquei esse processo, porque esse também é bem interessante da gente dar uma olhada nele, né? O que precisa para um standard sair? Então, a partir do momento que surge uma necessidade, né? E alguém fala assim, point clouds, o pessoal está usando bastante. Isso aqui está aparecendo em carro autônomo, não é só celular. Isso daqui vai ter um mercado grande, né? Laser, LiDAR. A gente precisa ter um padrão para isso. Então, as pessoas começam a trabalhar nisso, geralmente aparece alguma coisa na academia, né? Papers, alguma coisa inicial, a indústria começa a trabalhar também, até o momento que já existe evidência, né? Então, eles chamam isso Call for Evidence, e daí eles lançam o que é chamado de Call for Proposals. Esse momento aqui é muito importante no padrão, porque é a partir dele que todo um padrão vai ser definido. E, às vezes, quando a gente entra no meio do processo, né, entra lá quando você já está num comitê draft mais para frente, o pessoal não entende, mas não é a gente que vai definir aqui o requirement? Não, né? Existe um grupo à parte que define os requirements, e a partir então, muita coisa da forma como um padrão funciona, um codec, é daquela forma porque foi definido daquela forma aqui. Então, é aqui que o pessoal vai definir. Qual que é a taxa? Qual que é o critério de qualidade? Se é lossless, se é lossy? Qual é o tipo de dados do dataset? Né? Aquelas categorias todas que vocês veem quando vão rodar, por exemplo, os codecs.
como que é o use case dele na indústria. Então, esse daqui vai ser um point cloud usado por carro, Sparso, esse aqui vai ser uma videoconferência, que já tem que ser densa, a gente tem que se preocupar com mais métricas de qualidade, por exemplo. Então, tudo isso é definido aqui, né, nos requirements, nesse call for proposals, e então as empresas, as universidades que quiserem mandar as suas propostas têm que se adequar ao que está ali, né? Outra coisa muito importante é a discussão de profiles, né? Então, profiles não acontece ali na reunião do call for proposals, acontece um pouco mais para frente, mas profiles é que define no fim se uma tecnologia que entrou no padrão vai ser usada mesmo ou não. Então, se você consegue colocar, por exemplo, a sua tecnologia, né, a sua técnica de intra-prediction, por exemplo, no main profile do standard, você tem muito mais chance daquilo ser usado, porque depois as empresas vão ter que implementar aquilo e vão ter que ter uma bitstream que a gente chama conformance, né? Então, para isso que a gente tem também aqui os testes de conformance. A gente vai olhar também o padrão de conformance aqui. Então, ter a sua tecnologia como parte do profile é fundamental. E participar desse processo de requirements é mais ainda se você já tem uma tecnologia, uma necessidade que você quer cumprir com aquele codec. Se não passou ali, é difícil depois a gente conseguir colocar, tem que ser numa nova versão do padrão, e daí esse processo se repete. Passou o call for proposals, as empresas mandam as suas propostas, né, suas contribuições, naquele processo que eu expliquei. Manda o código, manda a descrição do que fez, cross-check por outras empresas. Aí o pessoal começa a trabalhar no documento, né? Isso também é uma outra coisa bem interessante de se falar. Um padrão não é um código. Um padrão é um papel, é um documento, é um PDF. Isso que é o padrão, tá? O fim aqui do processo de padronização nunca é o H264, o SCC, o software de referência, nada disso, né? O fim de um processo de padronização é um documento ISO oficial, um PDF, que descreve o que a gente chama de normativo. Desculpa, descreve o que a gente chama de normativo, tá? Então, geralmente, a parte do decoder da bitstream, que tem que estar lá. Isso também é bem interessante da gente falar, né? Muita gente acha que... Mas como assim? É o encoder, né? Que a gente está falando. Não é. É o decoder. A gente tem toda a especificação do que tem que falar. Por quê? Porque quando você, né, tá lá com o seu celular da Apple, da Sony, da Samsung, da LG, o que tem que acontecer? O celular tem que conseguir entender que aquela bitstream ela está de acordo com o que é descrito na norma. E ele tem que saber, esse primeiro bit é referente a isso, o segundo é isso, o terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Como que o celular vai implementar a codificação é problema do fabricante, né? Então, por isso que a gente tem as implementações proprietárias de hardware, e por isso que vocês também, né, eu sei o trabalho grande de vocês aí no Sul, com relação à implementação otimizada dos codecs para vários tipos de plataforma de hardware. Então, isso é super importante, cada empresa faz, explorando, enfim, as suas melhores possibilidades, contanto que, no fim, ela produz uma bitstream que é compliant, tá? Então, eu falei conformance antes, né? Não é conformance, mas é compliant, né? Uma bitstream que é compliant com o padrão. E assim a gente vai passando as etapas, né? Então, passa pelo que a gente chama de committed draft, passa pelo DIS, né? Que é o draft já do padrão internacional, o FDIS e, finalmente, o IS, que daí é o padrão. Esse processo aqui, gente, geralmente demora uns 5 anos, tá? É muito tempo mesmo, considerando que aqui para frente, né, antes do Call for Proposal, já tinha gente trabalhando nisso, né? Mas a cada reunião, então, tem um ciclo, e aí você tem esse documento, ele tem que ser votado nesses ballots que eu comentei, ele pode ter problemas, ele pode ter restrições, sempre tem, né, comentários dos países e correções e tudo mais, e assim o processo se estende um pouquinho. A partir do momento que ele é aprovado aqui no que a gente chama de DIS e vai para FDIS, a gente entende que a especificação está fechada, né? Tem coisas que entram, tem os amendments, né? Vários, mas entende-se que o padrão está pronto para a indústria, né? Poder implementar. Tá? Então, assim é que funciona um padrão da ISO, assim que se faz um padrão, é nesse esquema que a gente tem que se adaptar se a gente quiser participar de padrões aqui da ISO. É assim que eles funcionam. Vamos dar uma olhadinha na ITUT? A ITUT, rapidinho, eu nunca participei das reuniões da ITUT, né? A gente tem, como vocês viram ali, a estrutura paralela, às vezes é joint, né? Como no caso do HIVC, do VVC, mas eu pude dar uma olhadinha, eu fui olhar bem direitinho o último report deles da última reunião, como eu comentei, então, do Study Group 16,
a questão 6, né? Então, o report agora da reunião deles de julho. Então, o que eles reportam, né? Basicamente, eles reportam o que foi feito na parte do MPEG, né? Então, essa questão 6 aqui, ela não tem atividade agora na ITUT. Então, nós temos brasileiros lá, né? Nós temos brasileiros participando do Study Group 16, inclusive pelos padrões que vocês devem conhecer muito bem relacionados com TV digital, né? Então, Ginga e coisas do tipo, IPTV, é muito discutido nesse grupo aqui da ITUT. E nós temos, como eu comentei, a participação da Anatel e também de alguns professores do Brasil, né? E aí eles simplesmente repetiram, né? O report deles, a gente sabe que eles realmente não têm participação agora ativa fora, né? Digamos, dessas reuniões que já acontecem na ISA. Então, eles só falaram, né? Olha, eles têm aqui, né? Opa, desculpa, passei. Estão trabalhando no GIVET, no JCTVC, no JPEG, que são os grupos que são joint. A maior parte do trabalho aqui, né, está sendo feita nessa questão do JPEG, né, e no MPEG, em 2 grupos colaborativos que são conhecidos como JVET e o JCTVC, que vocês conhecem porque são os grupos joint que usam H264 e depois o HIVC. Bom, o JVET, então, agora está envolvido com o VVC, né, eles reportam aqui o padrão, né, que está saindo agora, e o JCTVC está fazendo aí amendments e enhancements dos padrões anteriores, HIVC, H264 e H273. Né? E aí, é isso, né? Fala, olha, então é isso que nós estamos aqui reportando, e estamos também sugerindo agora que, como o VVC também tem um estágio agora, né, de release, digamos assim, estão sugerindo que haja uma junção entre os 2 grupos, o IVET e o JCTVC. Então, é isso que acontece na ITUT, a gente não participa da ITUT, não existe definição de padrão na nossa área ali na ITUT, né? Aqui, nessa área de codex, tudo acontece na parte da ISO, mas os padrões são joint, tá? Então, é assim que funciona, demora um tempo para a gente entender por que eles se organizam assim, né? Quando a gente foi começar, a gente até tentou começar pela ITUT, mas você tem que pagar uma taxa bem maior, e aí a gente viu que as reuniões eram só na ISO, então essas questões todas não são claras. Não tem nenhum lugar, por exemplo, dizendo, né, que a gente realmente quem já está na área, perguntando e entendendo, e daí a gente foi entendendo o que precisava ser feito, né? Bom, aqui eu mostro um pouquinho mais essa junção entre a ITUT e a ISO e IEC. Olha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui no meio? Para cima são padrões que são só da ISO, MPEG 4 Visual. Para baixo são padrões que são só da ITUT, tá? E esses que estão na linha do meio são aqueles que eu comentei, famosos, né? H262, o nosso H264 de 2003, também chamado de AVC. Então, aqui vocês também podem entender por que os padrões têm 2 nomes, sempre, né? Sempre H264, AVC. Aí veio o H265, HIVC. Aí veio o H2, aqui eles ainda colocaram 26X, VVC. Então, um é o nome do padrão na ITUT, outro é o nome do padrão na ISO. Tá? Então, por exemplo, H266 é o nome do padrão, aqui no final, né, da ITUT. E VVC é o nome do padrão na ISO. Tá? Então, é essa a explicação simples. É o mesmo padrão que é feito pelas 2 áreas, em mesma especificação, mas eles dão esses nomes um pouquinho diferentes. Então, aqui 2013, nosso último HIVC, e agora o VVC, né? Aqui tem o nome, então, também, ó, que eu comentei, dos grupos joint, né? Então, ó, o H264 pelo JVT, depois o JCTVC, agora o JVET. Ok? Então, acho que agora deu para entender bem, né? Espero que tenha ficado claro aqui como que isso funciona, por que tem vários nomes, por que é ISO, por que é ITUT, de um lado, do outro e tal, né? Então, esses daqui são os principais aqui nesse contexto. Uma outra coisa que vale a pena mencionar é que a gente fala muito do padrão de vídeo, né, no caso da HIVC, mas eles sempre fazem parte de padrões maiores, né, que a gente chama aqui grupos, né, de standards. Então, por exemplo, o HIVC, ele faz parte do que a gente chama de MPEG-H. E o MPEG-H, aqui de baixo, ele tem 3 partes principais. O HIVC, que é a parte 2, né? Então, quando vocês pensam, esse aqui é o MPEG-H, parte 2, é o HIVC. Esse aqui é o MPEG-H, parte 3, é a parte de áudio, E esse aqui é o MPEG-H, parte 1, é o MMT, que é um padrão super importante aí também, a gente vai falar um pouco mais dele para frente, que é para transporte
de informação, substituindo o finado MPEG, finado não, né, mas muito utilizado MPEG-TS, tá? Então, isso aqui é bem interessante, eu quis passar para vocês, porque a gente fala muito do HEVC, mas eles sempre fazem parte de padrões maiores, tá? E o áudio, o vídeo, o system, o MPEG sempre tem esse cuidado, né, de fazer um padrão que tenha, né, cada uma das suas áreas ali contemplada em conjunto. Uma outra coisa que eu achei interessante falar para vocês aqui, já que a gente está falando de padrões e nomes, né? As pessoas muitas vezes se confundem entre containers, formatos de arquivo, né? Então, tenho certeza que vocês já usaram MP3, MP4, é a mesma coisa, um é depois do outro, e o Matroska, o que tem a ver com a história, e o 3GPP, né? Então, é interessante eu quis falar um pouquinho essa parte das partes, para vocês entenderem um pouco. Então, por exemplo, MP3, todo mundo conhece, né? Foi super responsável aí pela revolução da música, na verdade, ele é o MPEG 2, parte 3. Tá? MPEG 2, parte 3. E aí ele foi conhecido, então, como MP3. Ele era esse formato, então, do streaming broadcast, né? Não só um formato de arquivo, né? Já o MP4 era o MPEG 4, parte 14. E ele era bem diferente do MP3, né? Porque ele era um container mesmo, que tinha vídeo, áudio, né? Podia, inclusive, armazenar legenda, imagens, né? Tudo mais. Então, muito diferente MP3 e MP4. Seguindo, então, né? Um outro que confunde muito o pessoal, porque é muito usado em celular, né? Que é o 3GP. Então, o 3GP, ele vem lá do que a gente conhece como o quê? 3GPP, que é o 5G, né? Que faz o 5G. Então, o 3GPP, ele é o quê? É a terceira geração, né, do projeto que começou em 1998, com o escopo inicial de fazer o sistema do 3G, né, que era baseado lá no GSM, no escopo da ITU. E depois eles expandiram para fazer o LTE, né, no 3GPP, e agora o 5G e assim por diante. Então, o 3GP é um container que foi empregado aí nesse padrão do 3GPP, né? E é baseado no formato da ISO. Tá? O Matroska, com certeza todo mundo já baixou, já viu, né? O Matroska não é um formato de codificação, ele é simplesmente um container, né? Então, dentro de um arquivo MKV, você pode ter virtualmente qualquer coisa, né? É um padrão, um container aberto. E o último muito usado aqui que eu comentei agora, que esse sim é de transporte, é o MPEG-TS, aqui embaixo, né? Que é o quê? É o MPEG 2, parte 1. Então, vejam que interessante. O MPEG 2, parte 1 é o MPEG-TS e o parte 2, parte 3, é o MP3. Então, como eu comentei antes, o MPEG 2 também foi um padrão que tinha o transporte, tinha o container, tinha o áudio, tinha o vídeo e tudo mais, tá? Então, o MPS é esse padrão aí de transmissão que a gente tem, né, pela rede muito usada em streaming. E aqui, ó, essa figura também é bem legal, que ela mostra aqui, né, então, o MP4 completo e depois o 3GPP, o 3GPP2, o que é o formato da ISO, então eles são subconjuntos um do outro, tá? Então, é confuso mesmo, a gente tem muitas nomenclaturas, né, quem começa na área fala que é uma sopa de letrinhas, né, codificação, mas aos poucos a gente vai entendendo, então eu achei legal também trazer isso aqui para vocês hoje. Bom, e aí chegamos no Brasil, né? Então agora a gente já entendeu como é que isso funciona, ITU-T, ISO, né? Os padrões, os formatos, né? E que a gente não participava. E aí esse mapa aqui é o mapa que mostra para vocês aqui em azul, praticamente, né? O primeiro mundo e o resto, né? Todos os países em azul são países participantes, tá? Desse SC29, alguns desde a fundação. E os demais, né? Os laranjas são os que a gente chama de Observing Number. E o Brasil agora também, azulzinho aqui, né? Desde 2018. Mas até então a gente não era nada aqui também. Bom, tivemos a nossa primeira reunião aqui no Rio de Janeiro, que foi sponsor pela professora Carla, né? No INE, em janeiro de 2018, enquanto a gente ainda nem era membro oficial, né, com participação da UFRJ, do professor Eduardo, enfim, apoio de vários, não vou, né, não quero deixar de citar nomes, mas é difícil citar todo mundo que ajudou também na organização, né? E foi uma reunião excelente, né? Foi muito legal para reunir pela primeira vez a comunidade no Brasil. E naquele momento a gente já estava, né, como eu comentei, já tinha tentado fazer a criação, já tinha se ligado, então a gente já estava vendo formas. E aí, durante aquele ano, a gente conseguiu avançar com o apoio dos professores que eu comentei. E aí, a gente conseguiu, em julho, então, criar essa delegação. Nossa primeira reunião oficial foi no dia 13 de setembro de 2018.
E em 2018 mesmo, a gente já fez a primeira contribuição da América Latina, né, para o JPEG, que foi na área do JPEG Pleno, feito então em parceria, né, a Samsung Brasil com a FRJ e a Federal Fluminense, e também a primeira contribuição do MPEG, que foi no padrão do MMT, feita aqui pelos pesquisadores aqui do meu grupo da Samsung. Desde então, a gente tem feito contribuições para o JPEG Pleno, uma participação muito grande, eu vou falar um pouquinho, não vou explicar o padrão, porque eu sei que já explicaram, mas vou enfatizar essa contribuição brasileira. E no MPEG, no Point Cloud Compression, né? Começamos, então, a participar oficialmente, a gente já tinha professores participando há bastante tempo, né? O professor Queiroz bem atuante na área, mas agora a gente mandou, né, uma contribuição oficial da delegação brasileira, né? Semana passada, as nossas primeiras contribuições. E no Brasil, então, a gente se organiza, né? Como eu comentei, é obrigatório pela BNT, nisso que foi chamado de CE 021.000.029, que é a Comissão de Estudo de Codificação de Áudio, Imagem, Multimídia e Hipermídia. Tá? Eu estou organizando a comissão de uma forma a ter 4 reuniões por ano, entrelaçadas entre as reuniões do MPEG e MPEG. Essas reuniões são abertas a todos vocês, tá? Todo mundo que quiser participar. Não são reuniões onde a gente descreve padrão, são reuniões onde a gente fala do que aconteceu na reunião anterior, do JPEG e do MPEG, o que está planejado para a próxima, e a gente comenta, descreve um pouco o que o Brasil está fazendo. Eu costumo passar um pouco as press releases, falar, enfim, né, as atividades principais, mas o objetivo maior, claro, é que o pessoal vá para as reuniões, né? As reuniões, por falar nisso, né, quando eu falo reunião, é uma reunião. Na verdade, são 10 dias de reunião, né? Ou mais, né? Agora, né, com a pandemia, a gente começou, acho que sexta, do nosso, né, do que a gente estava participando, mas talvez a atividade como um todo tenha começado quarta e foi até sexta da semana seguinte. E reuniões em horários, né, 2 da manhã, 4, 7, 11 da noite, enfim. É realmente um trabalho que exige bastante dedicação, né? Você não vai apresentar o tempo todo nessas reuniões que acontecem, mas você tem que estar lá porque o processo de apresentação das contribuições é um processo, digamos assim, livre, né? Então, cada pessoa prepara uma contribuição e apresenta, também não tem um prazo, não tem, você tem que falar 10 minutos, são 15. Então, alguns assuntos se alongam mais, até porque são assuntos mesmo que geram mais discussão entre as empresas e tudo mais, alguns menos, né? Então, não existe muito controle, né, do horário nessas reuniões. Mas, então, a gente tem 3 níveis de participação. O primeiro é aqui no Brasil, que são essas reuniões da comissão. Se você, né, for um expert que esteja trabalhando na área, que esteja contribuindo, né, por exemplo, com papers ou, né, preferencialmente contribuições, você pode ser eleito como um expert do Brasil e pode, então, ter o que a gente chama de segundo nível de contribuição, né, que aí você tem acesso aos documentos, você tem o seu login na ISO e tudo mais. E o terceiro nível de contribuição são os experts que vão presencialmente à reunião, tá? Então, é o que a gente chama de delegação brasileira. São os experts que vão apresentar as contribuições, que têm, né, contribuições enviadas. E aí que eu comentei que existe essa questão do custo, né? Então, participar disso, como vocês já devem estar imaginando, né, 4 reuniões por ano envolve custo de viagem, custo de inscrição. Você provavelmente, né, se estiver trabalhando nisso, vai fazer patentes das suas tecnologias, patente internacional. Então, tudo isso, claro, tem um custo. É muito difícil a gente conseguir fazer isso, né, na academia sem o apoio da indústria, né? Mas a gente está tentando, né? Então, é assim que tem funcionado. Eu já aproveito aqui para fazer o convite para todos que estejam interessados. Temos vários membros aqui na reunião, né? Falando aqui agora diretamente para os alunos, eu estou vendo aqui, a gente tem vários professores de vocês, né? Que inclusive participam do grupo e, enfim, eu também estou à disposição, claro, para fornecer informações, se vocês tiverem interesse, mas também podem acessar os professores, né? Legal. Bom, vamos dar uma olhadinha numa coisa que eu acho bem interessante de falar, que é esse business, né? Como que o pessoal ganha dinheiro com esses codecs, né? Vocês devem ter ouvido falar muito, as patentes, PH264, as patentes. Mas, olha, vamos falar aqui como eu combinei com vocês, né? Passar a informação. O H264 é o quê? Ele é o MPEG 4, parte 10, ou AVC. Está lá pronto desde 2003, tá? As patentes dele foram, digamos assim, agrupadas num patent tool que se chamou de MPEG-LA.
tá? Então, todas as empresas que tinham patentes combinaram e falaram, olha, a gente vai aqui reunir as nossas patentes e vamos comercializá-las pelo MPEG LA, tá? E o que é interessante aqui de comentar? Durante a reunião, esse processo que eu expliquei para vocês, que vai lá, apresenta a contribuição e tem a votação depois, não existe discussão de patentes, não existe como que isso vai ser comercializado, como isso vai ser comprado, existe discussão técnica. Quem faz essa definição de como vai ser depois vendido, cobrado, licenciado, geralmente são os advogados das empresas, não os experts técnicos. Então, isso gera um problema grande, que está na raiz aí de toda essa questão do problema de licenciamento, né? O pessoal vai na reunião, apresenta as suas tecnologias, elas entram para o padrão e eles não definem como que eles vão cobrar por elas, né? Então, como que depois as empresas vão utilizar aquelas tecnologias se elas não sabem quanto que vão ter que pagar, se vão ser processados porque vão estar infringindo direito, propriedade intelectual. Então, mas é assim que funciona, é assim que sempre funcionou, né, essa questão do MPEG, até o H264 o pessoal conseguiu se organizar, fez o H264, todo mundo concordou como que ia ser compartilhado, e o H264 está aí até hoje, é um sucesso, né? Tem aqui, só para vocês terem uma ideia de quantas patentes, 1.135 patentes, mais de 26 companhias, né? Todas aí praticamente que vocês conheciam da época aqui, né? Samsung, Panasonic, HP, Ericsson, Toshiba, Apple, né? Todo mundo. E foi, então, altamente adotado, né? Um sucesso aí. Padrões, né, de TV digital, né? Todos eles, né? Incluindo o nosso aqui do Brasil atual também usa. E ainda hoje, né? Vejam, 2003 ainda hoje é o formato preferido do YouTube. Olha que interessante esse dado que eu encontrei para vocês desse mês, tá? Eu que estava, né, tentando, eu sempre, né, procuro estar, enfim, atualizada com esses dados, mas olha só, no relatório da Bitmoving, a Bitmoving sempre lança esse relatório todos os anos, né? Sobre como que está sendo aí, né, a indústria do streaming. E o H264 ainda está aqui, ó, 91% de uso, tá? Segundo lugar, o HIVC, 43%, depois vem o MPEG-2 ainda, né? Depois o VP9 e depois o AV1, tá? Em vermelhinho aqui é o que eles pretendem implementar, né, para daqui 12 meses. Então, claro, um crescimento aqui, né, no uso do HIVC, natural que se espera, né, que menos MPEG-2, crescimento do VP9 e crescimento também do AV1. Tá? Mas o H264 ainda é disparado, né, 2 vezes mais que o segundo aqui, o HIVC. Então, eles entendem que, né, inclusive essa pesquisa teve um número de pessoas que respondeu bem maior que anteriormente, eles entendem que é porque isso reflete o crescimento grande da indústria, né? E também o que a gente entende aqui, né? Que, na verdade, o problema não é ter patente. Na verdade, o problema é você ter a falta de uma patent pool, que é o que a gente chama, ou seja, um acordo entre as empresas sobre como isso vai ser cobrado, né? Bom, esse slide aqui também acho muito legal para vocês entenderem aonde isso se reflete no nosso bolso, por exemplo, na hora de comprar um celular. Então, em 2014, o pessoal fez um celular hipotético Android custando $400. Desses $400, 120 só correspondiam a royalties. Royalties relacionados a tecnologias patentadas no celular. Ou seja, 30% mais que o preço do componente. E aqui estavam, né, os vilões. Então, quem é mais caro? O chip, né? Tecnologia do chip, então o 2G, o 3G, o 4G. Segundo lugar, o Wi-Fi. Terceiro lugar, o H264. Depois o sistema operacional e o MP3. Então, aí, né, o codec, como sendo a terceira tecnologia mais cara aí no celular. E um outro dado super interessante também é que, bom, se esse, então, é o valor, né, que você tem aí, digamos assim, de royalties, as empresas, então, estariam reportando ganhos enormes, né? Na verdade, elas não estão por causa disso aqui, ó, que a gente chama de cross-licensing. Então, existem 2 razões pelas quais uma empresa, 3, na verdade, pelas quais uma empresa preenche uma patente. Nem sempre é para cobrar royalties, né? Uma razão muito importante é para evitar que outra empresa faça a patente daquela tecnologia que ela desenvolveu e passe a explorar. Então, essa é uma razão, né, fundamental. A segunda razão é ela quer ter um portfólio de patentes que ela vai poder trocar nesses acordos que a gente chama de cross-licensing. Então, eu não pago, mas eu estou usando aqui uma patente da Gual, que eu não pago, mas ela está usando uma aqui da Samsung, eu também não pago. Então, as empresas maiores, elas têm muitos acordos assim de cross-licensing, né? E o terceiro, realmente, daí é para você ganhar royalties, né? Empresas que não têm tantas patentes, empresas que às vezes não têm produtos, muitas empresas, né, vivem, né, desse business, digamos assim, de exploração de royalties de patentes e tecnologia.
Então, eu espero que isso tenha sido interessante para vocês, né? Quando eu vi esse número, eu não tinha dimensão, né? Do quanto a propriedade intelectual dessas tecnologias já constava, por exemplo, num preço de um celular que a gente paga. E a gente paga isso no fim, né? Mais do que os componentes físicos. E realmente isso aqui de 2014 eu não achei uma mais nova, mas a minha estimativa é que esses números com certeza aumentaram e vão aumentar ainda mais, principalmente por causa do 5G, que está uma mega disputa de patente já, né? Bom, eu imagino quando eu falei assim, tem 1.135 patentes aqui no H264. Vocês devem pensar, nossa, onde que entra tanta patente assim, né? Geralmente vocês veem esse gráfico aqui, né? Esse aqui é do HIVC, então vocês lá, a caixinha tem interprediction, tem os filtros, tem a quantização, né? Aonde que entra 1.000 e poucas patentes aqui nessa estrutura, né? Nessa estrutura e no decoder. Então é muito interessante de ver como que isso acontece nos padrões, porque realmente é muito, muito, muito esmiuçado isso daqui, né? E aí, eu vou mostrar para vocês agora qual é a situação do HIVC. Vocês acharam 1.135 patentes muito, né? Vocês vão ver no HIVC como é que tá a coisa. Mas antes eu vou mostrar, né, para que todos não fiquem muito tristes, assim, né? Porque, poxa, o HIVC é um padrão tão bom, não está sendo tão usado por causa do problema do licenciamento, porque ele ganhou um M. Então, vocês, né, a gente que trabalha com codificação, olha que interessante, né? O M tem um prêmio de engenharia em 2017, ele foi dado pela firma da HIVC. Essas pessoas que estão aqui, ó, são os chairs, as pessoas que a gente encontra lá nas reuniões, né? Os principais, claro, né? Da Intel, da Samsung, aqui a gente tem da Qualcomm, aqui a gente tem os chairs mesmo, Microsoft, Fraunhofer, enfim. É bem interessante de ver isso daqui, né? E também o JPEG ganhou, né? No ano passado, o Engineering M Award pelo padrão do JPEG mesmo. Então, aqui a gente tem uma seleção aqui das carinhas que a gente conhece bastante nos standards, né? O Gary Sullivan, Brad, né? Enfim, o Tier anterior da CC29. Então, realmente, em termos de tecnologia, o que é feito nos padrões é muito bom, né? E muito grande, como vocês podem imaginar, um trabalho de 5 anos. Porém, aí a gente chega nessa situação das patentes que eu comentei com vocês. Então, aqui, bom, a situação do HIVC em julho de 2018 já era essa daqui, tá? Bem fragmentado o cenário, muitas patentes ainda legado do H264, isso aqui é importante falar também, porque aí vocês entendem assim, por que não tem um codex super inovador, né? As coisas são muito incrementais no desenvolvimento dos codecs, é por isso. Então, entender isso daqui ajuda a gente a entender por que algumas tecnologias entram num codec e outras não, né? Então, o pessoal quer manter o máximo possível o legado dos codecs anteriores, quer manter as implementações de hardware que já foram feitas e quer continuar explorando aquelas patentes que deram dinheiro. Então, olha só, do HIVC, né? 31% aqui, ó, eram do H264 e mantiveram no padrão. Aí, como eu comentei lá no H264, o pessoal se reuniu em pool, MPEG-LA. Essa aqui já era a situação em 2019, 3 diferentes pools, um monte de empresas, né, que não se uniram a nenhum deles. O que isso significa? Significa que essa turma que está aqui falou, olha, eu quero cobrar o HIVC dessa forma. X dólares para quem é fornecedor, X dólares para isso, para isso, para isso. Essa outra empresa, essa outra padrão, né, grupo aqui de empresas não concordou, falou, não concordo, eu vou fazer desse outro jeito, esse aqui desse outro jeito, e essas empresas nem disseram como é que elas iam fazer. Ou seja, se você quiser hoje utilizar o HIVC, você tem que licenciar as patentes de cada um desses 3 grupos, ou seja, você tem que entrar em contato com eles e pagar o que eles estão pedindo, e com cada uma dessas empresas separadamente também. Então, quando o pessoal fala do problema de licenciamento do HIVC, é isso aqui, é esse o problema. Aqui, em 2020, o cenário já mudou, né? Então, além de ser assim, fragmentado, ele muda constantemente. Então, vocês podem ver, nesse ano, a quantidade de empresas que passaram no MPEG-LA aqui para o HIVC Advanced, né? Aqui, essa mudança. Isso foi muito puxado pela entrada da Huawei aqui, né? Vários que estavam no meio, né? Inclusive a própria Samsung acabaram pulando também por lá. Então, esse é o cenário. Tá, pessoal? Esse aqui é a razão pela qual vocês escutam falar, MPEG HIVC tem problema porque patente. Não é o problema patente, o problema é isso aqui, né? Eles não conseguem se entender sobre a forma de comercialização. E aí, que eu comentei com vocês, olha o número de patentes, pessoal. 17 mil, tá? Então, se lá no HIVC, no H264 a gente tinha 1.000, agora a gente já tem 17 mil.
aqui no HIVC, naqueles bloquinhos que eu mostrei ali para vocês, né? Dessas aí, 10 mil são dessa turma aqui, né? Que é aqui o próprio, né? Isso aqui é a visão do HIVC Advance, né? Então, claro que eles vão dar destaque aqui. Então, o balãozinho que estava à direita passou para a esquerda. Essa turma aqui com menos patentes, de acordo com eles, 3.700, e essas daqui independentes, né? A Velos, né? Mais essas empresas independentes, vocês vejam que não são empresas pequenas, né? Então, Microsoft, Nokia, Digital, Intel, Google, estão sozinhas aqui, né? Bom, e aí aqui a gente vai olhar o seguinte, né? Ué, mas espera aí, né? Tem empresas bem grandes que nem aparecem aí, né? A Google apareceu ali no cantinho, mas cadê a Amazon, Netflix, o Facebook, né? Dono do Instagram, do WhatsApp, e o Google com o YouTube, e a Amazon com o Time. E aí a gente começa a ver o quê? A primeira competição, né? A gente tem já rodando por aí há algum tempo, vocês sabem, o VP8, que era uma alternativa free. Porém, já em 2013, o Google assinou um acordo com o MPEG-LA para pagar pelas patentes que estavam sendo infringidas. Em 2009 não, o VP9 veio em 2012, né? Também como um codec free, aí com uma grande promessa para 4K, principalmente, né? Porém, o que precisa para um codec funcionar e ser adotado? Suporte. A própria Apple não deu suporte, né? Então, muita gente reclamava, né? Você não conseguia assistir um vídeo 4K do YouTube na sua Apple TV ou no seu iPad, né? Porque a Apple apoiava quem? O HIVC e não o VP9. Então, não implementou a tecnologia em hardware, né? Então, o VP9 também, né, não teve aquela adoção toda esperada. Ele chegou como um competidor direto, aí, né, vocês podem ver, na mesma época, 2012, do que o HIVC, e também ficou por ali. E aí a gente teve o AV1, né, com a criação aí da Alliance for Open Media. Muita gente acredita que vocês viram aquele pool ali do HIVC, a criação dele em 2015 é que motivou a criação dessa Alliance for Open Media. Então, a Alliance for Open Media está fazendo bastante barulho. Eles já fizeram o primeiro codec, né, o AV1, em 2018, né, já tem bitstream e tudo mais validada. Eles também dizem que são um codec free, né, e assim, né, prometem ganhos de 30% em relação ao HIVC, usar para o 4K também, né? Netflix já está fazendo streaming de conteúdo AV1 desde fevereiro desse ano. A gente já tem vários, né, devices, TV, smartphones suportando o AV1 agora em 2020. 2020 foi o ano que realmente decolou o suporte das empresas, né, implementação em hardware e tudo mais do AV1. E a gente tem aqui a seleção das empresas todas que não tem lá, né? Agora, pessoal, vejam, né? Por que essas empresas se juntaram aqui para fazer um codec, entre aspas, free? Justamente porque elas não tinham as patentes que as outras empresas tinham. Então, era muito custoso para essas empresas continuar utilizando isso, né? Então, fazia todo sentido. Netflix, Facebook, empresas mais novas, né? De uma forma, assim, geral, que não tinham essas patentes fundamentais do MPEG, que a gente está falando aí de 30 anos atrás, né? Se uniram aqui e juntaram para fazer o Alliance for Open Media. E eu sei que depois de mim, né, vai ter mais uma palestra do Facebook, que já vão falar sobre a versão AV2, né? Então, a gente teve a AV1 e já está chegando a AV2. E aí, o que o pessoal dizia, né? Aqui o diretor da Netflix falou, olha, se o AOM for tecnicamente bem, e se ele sobreviver às demandas legais aqui, né, vai ser o fim da era dos codecs, que são baseados em royalties. Será? Né? O que aconteceu já aqui? Em março do ano passado, já surgiu essa empresa chamada Cisel, que é uma empresa que faz licenciamento por intelectual, e falou o seguinte, ó, aqui é o One Stop Shop para comprar as licenças do VP9 e do AV1. A empresa fez um levantamento, né, convocou uma chamada e descobriu que realmente o VP9 e o AV1 estavam infringindo uma série de patentes que era muito difícil realmente, né? Não foi novidade para ninguém, né? Que você pudesse usar um padrão totalmente royalty free. Então, agora, a Cisvel já está ofertando, né, essa licença, digamos, das patentes, e já, inclusive, convocou as empresas, né? Então, aqui, ó, fizeram aqui uma lista inicial de 1.050 patentes, já que estavam sendo infringidas, juntaram já várias empresas, todas essas daqui já estão lá participando em março agora desse ano, né? Então, empresas grandes também, né? Não todas, né? Mas Ericsson, tem grandes nomes, Digital, Adobe, Orange, Philips, Toshiba. E em 2020, a Mitsubishi, inclusive, até já licenciou, então já pagou para eles, né?
para a Mitsubishi poder, então, implementar o AV1. Tá? Então, eles conseguiram fazer já que 1.050 patentes, eles estão esperando, claro, isso tudo é esse ano, né? Como eu falei para vocês, eu procurei aqui os dados mais novos possíveis para trazer para vocês. Eles estão esperando até 2.000 patentes, tá? Então, bom, o que a Alliance for Open Media disse? Disse, olha, a gente tem um modelo aqui, né? Que para quem não conhece também é interessante saber. O modelo é assim, ele diz que quem estiver na Alliance for Open Media não precisa pagar royalties, né, dos outros membros, né? Então, se eu sou a Microsoft, eu estou lá na Alliance e aqui é a Samsung, eu não posso processar membros do Alliance for Open Media. E se? Então, cada vez, né, disse que cada vez que eles achavam que estavam infringindo uma patente, eles convidavam a empresa que tinha patente para se juntar, né, à Alliance for Open Media. E, bom, nem todos fizeram isso, né? E eles também fizeram um fundo. Então, se uma empresa pequena for processada, eles têm também um jeito de ajudar ali, né? Então, enfim, nós temos essa situação já rolando aí, né? Eu tinha um vídeo aqui, mas não vai dar tempo, eu vou passar, porque eu quero avançar um pouco aqui com vocês. Era simplesmente da Cisvel falando sobre inovação e proteção. Chegamos no VVC. O VVC já está aí, né? Chegou esse ano, a gente já tem... eu tive o prazer aqui de acompanhar, para vocês terem uma ideia de como que é, né, a cara dessas reuniões que eu estou falando que tem, né, essa reunião tinha 400 pessoas, essa foto que eu tirei era mais ou menos umas 10 da noite. Foi a minha primeira reunião da MPEG, lá em San Diego, e era a resposta, né, eles tinham feito um call for proposals para o VVC, e essa reunião era onde eles estavam recebendo e avaliando as respostas. Então, essa situação é aqui, pessoal, é assim, tá? 10 da noite, é de madrugada, 10 dias o pessoal fica aqui nessa sala, né? E realmente aqui tinha 400 pessoas, era, né, a capacidade da sala, e muito mais gente trabalhando nas empresas fora aqui. Então, para vocês terem a dimensão do que né, essa máquina, né? E aí, em julho, então, desse ano, foi lançado o padrão. Lançado o padrão significa que ele atingiu o que a gente chama de estágio ali diz, né? E ele tem aí prometendo, então, 50%, né, de taxa, cobrindo o conteúdo 360, cobrindo HDR, com uma expectativa aí de redução grande de taxa, mas com uma complexidade bem grande. E quem chegou junto com o VVC? O Patent Pool já do VVC. Então, o pessoal já, né, falava-se muito durante a GVC, olha, vai acontecer a mesma coisa que o VVC, vai ser um fracasso, ninguém vai conseguir fazer patente, porque vender, porque ninguém vai entrar em acordo. Então, eles já criaram lá o Media Coding Industry Forum, é o nome do Patent Pool. Juntaram todos esses membros já, né? Isso aqui já desde o fim do ano passado, esse aqui é o logozinho do VVC, ó, para vocês conhecerem já. E eles já anunciaram que em julho desse ano, eles pediram, ó, empresas que têm patente do VVC, vem aqui, né, para a gente, se quiserem, né, para a gente licenciar. E já conseguiram fazer reunião mês passado, pessoal, 45 empresas já foram lá, e agora eles estão num processo de selecionar quem vai ser o administrador do pool, tá? Então, pode ser que seja um desses órgãos que a gente viu, a Velos, a MPEG-LA, a HIVC Advance, ou outro, né? Cisvel, enfim. Então, eles estão trabalhando nessa questão de licenciamento do VVC já, que é uma questão importantíssima aí para a sobrevivência do padrão, porque também tem o quê? Competição interna, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar. Eu falei, pessoal, é uma área e uma época muito boa realmente para trabalhar em padrão. O MPEG tem uma competição interna, que é a MPEG 5 EVC, o Essential Video Coding, que saiu na mesma época, tá? Do padrão. E eu também tive aqui o prazer de acompanhar quando foi, porque ele foi um padrão que foi proposto pela Samsung Highway Golco e foi proposto como resposta ao VVC, na mesma reunião. E gerou um problema bem grande, porque ele tem uma proposta muito diferente do resto. A proposta dele era ter um baseline free, royalty free, e depois uma espécie assim, de codec que você pudesse fazer trocas e pudesse colocar cada uma das features sabendo quanto que você ia pagar. E eles definiram desde o início, olha, é obrigatório, se você entrar aqui, né, que você tem que dizer qual é o seu termo de licenciamento em até 2 anos depois que saiu o FDIS do padrão. Então, eles ainda não alcançaram o FDIS, né? Ainda o pessoal está acompanhando aí para ver o que vai acontecer. E, além disso, como uma outra parte da MPEG 5, que é a MPEG 5 parte 2, a gente tem o Low Complexity Enhancement Video Coding também, que é o LC-EVC, também é um padrão bem interessante, não é um padrão de compressão,
é mais, né, um formato, né? Você pode ter o que a gente já vê aí em vários padrões de escalabilidade também, mas é um padrão bem legal aí que também está chegando. E, além disso, temos o MPAI, que vocês ouviram o Leonardo falar ontem, que vai aí trazer, né, novidades também para a gente em breve, e que também tem essa característica bem forte, né, da questão do licenciamento. Então, que o licenciamento seja feito antes, né? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês, depois de falar sobre todos esses padrões, competidores, né? Então, a gente viu a Alliance for Open Media, competição interna no próprio MPEG, né? Fora o VVC, o que aconteceu com o HEVC, a predominância ainda da 264, o MPEG AI. Eu queria dizer o seguinte, essa competição, ela é entre os padrões, tá? Mas as pessoas e as empresas que participam disso tudo são as mesmas. Muitas vezes até na posição de chair. Então, assim, em vez de todo mundo obrigado, né? Um grupo com o outro, quem está participando do MPEG 5 briga com o VVC e não sei o quê. Muitas vezes, a mesma pessoa da empresa que participa do MPEG participa do Alliance for Open Media. E porque é um expert e tudo mais, né? Então, a empresa acaba colocando a mesma pessoa nas duas posições, tá? Então, isso também é legal de passar aí para vocês um bastidor, né, da coisa, porque às vezes a gente entende isso como uma briga, e na verdade existe a competição entre os padrões, mas as empresas, em sua grande maioria, querem, na verdade, estar presente em todas, né, porque elas querem garantir que, enfim, qualquer uma que dê certo, ela esteja participando, né. Então, é assim que funciona essa competição e essa guerra dos codecs, que é assim que está sendo chamado agora, né? Ninguém sabe o que vai implementar. Vai implementar VP9, AV1, VVC, EVC, ou vai ser agora o do Leonardo, ou continua com o HEVC, né? Então, existe bastante dúvida aí, né? Para quem implementa. E tem que escolher, né? O que vai adotar. As empresas grandes suportam tudo, né? As menores, né? Enfim. Bom, eu queria falar um pouquinho do 5G. 5G é super importante aqui para a gente, tá? Talvez vocês também não tenham essa dimensão, mas o 5G tem uma parte, inclusive, de codec, né? E ele está crescendo, obviamente, muito, né? Video streaming, ela era considerada já a principal, né? Uma das principais drivers aí do sistema do 5G. E com a pandemia cresceu muito mais. Então, esse mercado, né, multibilionário que eu citei é devido aqui. E tem muito processo de patente aqui, né? Se na parte do codec aqui do MPEG é difícil, aqui no 5G é muito mais, a gente vê toda hora. E também lembrar que o 5G não é só do smartphone, né? O 5G em vídeo streaming, né? O 5G, por exemplo, já está entrando numa briga enorme agora por causa de carro autônomo. Então, a indústria de carro autônomo está chegando, está tentando entender como licenciar, né, o 5G, e obviamente, a indústria das telecomunicações com a indústria automotiva já está dando processo, já está dando, enfim, muitos conflitos, né? Porque o 5G tem que ser adotado aí pelos carros, não só pelos carros, mas por devices e tudo mais. Então, a gente vai ver muita confusão ainda de patentes com relação a isso, né? Ou seja, as patentes não, né, estão para ficar, não tem nenhuma indicativa de que elas vão para algum lugar, não. Aqui, então, o que eu comentei, né? Essa aqui é a forma como se organiza o 5G, que é o 3GPP. Isso também, né, para quem não conhece, é interessante falar, né? Então, o 5G, a ITU-T, né, aprovou o 3GPP 5G como o padrão que a gente chama aqui, né, IMT 2002, da ITU-T. Então, essa é a determinação. O 3GPP é a organização que faz, então, o 5G, o 2G, o 3G, aquilo que a gente viu também lá nos containers. Então, aqui a gente tem, os grupinhos que trabalham na nossa área aqui, Codec, Services, adotando realidade virtual já no 5G também. Bom, eu vou resumir aqui a participação do Brasil, até porque também já está dando meu tempo, e como eu comentei, minha ideia não era explicar tecnicamente, porque eu sei que isso já foi feito aqui, então eu achei mais interessante passar essa outra parte para vocês, que são realmente informações que eu acho bem úteis. E aqui nós vamos dar uma passada, né? Então, a gente tem 3 participações, MMT, JPEG Pleno e no MPEG VPCC. Atualmente, a gente tem só uma empresa participando, que é a Samsung, e 2 grupos de universidade, né? Então, a FRJ, a EM e a Federal Fluminense e a UFMG.
A gente percebe aqui que a participação brasileira, né, qual que é o nosso gargalo? É o dinheiro, né? Não é falta de interesse, não é competência, falta de competência. A gente já conseguiu provar aí que tem bastante competência para conseguir, inclusive, liderar padrões e tudo mais, mas realmente a gente precisa aqui, né, de mais investimentos públicos e privados. Então, a gente precisa ter mais empresas no Brasil realmente investindo aqui, né? Eu sempre tento trazer isso e falar, e fazer palestras, enfim, até com a própria Globo, tinha uma palestra esses tempos, mas a gente não tem conseguido, não, né? A gente realmente ainda está só com a Samsung investindo aqui no Brasil. Bom, MMT, eu comentei um pouquinho antes, né? É aquele que a gente viu lá na figurinha. O que a gente fez no MMT? Essa foi a primeira contribuição brasileira aqui, né? Então, no MPEG. A gente teve a nossa contribuição adotada na 4ª edição, né? Do que é o 23.008, 13, parte 13, que é o Implementation Guidelines do MMT, tá? O MMT foi adotado, né, em vários padrões aí de TV digitais e tudo mais, e a gente tem aqui os resultados, a gente conseguia melhorar bastante, né, a perda de pacotes, enfim, é um projeto de streaming. Então, foi adotado, foi bem interessante esse MMT. JPEG pleno, vocês já viram, né, bastante. Não vou passar de novo aqui, né, o nosso super framework para Point Clouds, Lightfields e holografia. A gente trabalhou bastante nessa parte de Point Clouds, tá? Esse aqui, até agora, foi o padrão que teve uma participação maior do Brasil, inclusive eu ousaria dizer que foi fundamental a participação do Brasil nesse codec aqui. Dessas 3, 4 áreas aqui, partes do padrão que eu destaquei, a gente teve muitas contribuições, inclusive posição de editor, né, das normas. Até hoje o pessoal está trabalhando, né, na parte de conformance, reference software, e assim, tanto os experts da Samsung quanto da universidade que trabalharam com a gente, novamente, né, comentando aqui, da UFRJ, do IME, da Federal Fluminense, excelentes, a gente acho que conseguiu fazer um trabalho bem legal aqui, e já foi aprovado, né, a parte 1, a parte 2 já alcançou o estágio de DIS, que a gente falou, né, e a parte 1, inclusive, já atingiu até o FDIS. A parte 2 aqui seria a principal, digamos assim, né? Ainda precisa ser aprovada, mas já está em estágio de FDIS, ou seja, já pode ser usada pela indústria. E aí, por fim, a gente tem o nosso Point Cloud Compression, né? Olha aqui mais relacionado com o que eu comentei antes. MPEG, a Immersive, olha todas as partes que ele tem. Então, quando a gente fala de Point Clouds e VVC, eles estão no mesmo padrão. O VVC é o MPEG parte 3, até o áudio, né? Áudio imersivo aqui, MPEG parte 4, e o nosso Point Cloud Compression, MPEG parte 5, né? E aí a gente tem as demais partes aqui também, tá? Também interessante de entender como funciona. Aqui, bom, a evolução que a gente já, né? Não vou também perder tempo aqui, que vocês já viram, né? Mas olha aqui que interessante, né? O padrão MPEG 4 inteiro, o MPEG H inteiro, né? E daí aqui a gente passando, né? Como que era o 3D áudio, a Immersive áudio, o HEVC virou VVC. E aqui o MMT, que era streaming, virou aqui o OMF, que é um padrão também de transporte. E o Point Cloud aqui, ó, super importante na questão do 5G, aqui, ó, junto com o OMF e esse outro padrão aqui também que é de systems, né? E aqui, bom, né? Quantidade de dados aqui não se compara, né? Quando a gente vai aumentando de SD para o HD e depois a indústria. Essa distribuição da mídia eu também acho bem interessante, porque ela mostra aqui, né, desde a parte da captura do dado, né? Então, o que a gente está pensando aqui quando a gente fala de Point Cloud, né? Então, câmera, é realidade virtual, é drone, né? É tudo, né? LiDAR. Depois, como que a gente está pensando aqui, ó, streaming de Point Cloud já, né? Pelas operadoras. Como que isso vai ser processado e distribuído, né? 5G, padrão aqui é TSC 3.0. O nosso aqui do Brasil, tá? Vou comentar também. O Point Cloud Compression vai ser proposto aqui pelo projeto de TV 3.0, que vocês também viram o Cosme falando aqui, né? E depois os displays holográficos, né? Então, é TV, é óculos de realidade virtual, é aumentada, é tudo, né? É smartphone e tudo mais. E aí, bom, então, aqui só realmente no finalzinho, falando então o que a gente está fazendo, né? A gente terminou agora sexta, então, assim, é muito novo isso aqui realmente, né? As nossas 5 contribuições.
O VPCC, no qual a gente está trabalhando, ele já foi promovido também para a FDIS em julho. O GPCC, que é o outro que vocês aprenderam aqui também em abril. A gente tem 5 contribuições num Exploration Study, que é no que eles chamam de Surface Light Fields, ou como a gente chama, Panoptic Light Fields. Tá? Então, a gente está trabalhando nesse tema lá. Começamos agora, foi nossa primeira participação. E, claro, internamente já estamos trabalhando há bastante tempo, né? Em parceria com a ONB, professor Queiroz e todos os seus ex-alunos, que agora também são professores e novos alunos, um time realmente excelente também. E, enfim, estamos então avançando no VPCC. Eu queria terminar, pessoal, com esse slide aqui do roadmap. O roadmap do MPEG é muito interessante da gente ver, sabe? Eu acredito realmente que é uma coisa que vocês que estão trabalhando com tecnologia sempre estejam olhando, porque é a partir daqui que vocês vão, esse padrão que eu estou aqui estudando, ou que eu vou desenvolver minha tese, ou enfim, que eu vou me dedicar, o que está previsto para ele depois, né? Existe uma versão 2, por exemplo, se você quiser contribuir, aonde que ele termina, qual que é a previsão dele estar na indústria, né? Para a indústria isso daqui é importantíssimo, os produtos, tudo que, né, vai acontecer, né, que a gente vai ver já, né, com point clouds, por exemplo, aí, as empresas estão preparando muita coisa legal, né, muito suporte a point cloud legal. E então esse roadmap aqui é bem interessante mesmo. E para vocês terem também uma dimensão de tudo que está acontecendo, nem tudo até está aqui, né? Mas aqui realmente tem os principais. Então, olha aqui que interessante, né? A parte de Media Systems, como eu comentei, por exemplo, no MT, o OMEF aqui no meio, que é o que eles chamam de transporte, e além da mídia, né? Então, essa parte de genoma, por exemplo, que a MPEG já começou a fazer. Pessoal, espero que tenha sido interessante para vocês. Eu quis passar essas informações que realmente eu acho que elas podem ajudar, né, na tomada de decisões e entendimento de como essa área que vocês escolheram aí, espero eu, para trabalhar e pesquisar funciona. E tendo conhecimento disso, vocês certamente vão conseguir compreender muito mais coisa, além da parte técnica, né, dos codecs e tudo mais, tá? Então, realmente é um mundo interessante, complexo, né, mas que vale a pena, tem muita coisa para ser feita também. Então, obrigada, né? Só quero deixar aqui o último slide, e agora acho que a gente tem talvez um tempinho para perguntas ainda, Luciano. Muito obrigado, Vanessa. A gente tem um tempinho do café para roubar aqui, não tem problema não. Se tu quiser, pode não sei, parar de compartilhar a tela aí para o pessoal te ver melhor. Bom, 2 comentáriozinhos aqui do pessoal, né? Eu posso sentir um pouco... Ops, desculpa, se mexeu aqui meu comentário. Posso sentir um pouco de inveja dessa organização toda. Pode ser um tanto burocrático demais, mas tem lá sua parte boa. Haha. Alex Machado da UFPEL. A Carla Pagliari mandou uma mensagem dizendo parabéns pela excelente palestra, Vanessa. O JPEG em Rio foi realizado no IME, mas foi um joint effort, IME e o FRJ. Obrigado e parabéns ao time dos Point Clouds. Luiz Eduardo Palomino, parabéns, muito bom. Alex Machado, excelente palestra, parabéns, Vanessa. Mas agora vamos ao que importa, que são as perguntas, né? Vou botar a Vanessa na parede aí. Não, tá, por enquanto é tranquilo. Continuemos assim, porque realmente temas polêmicos aqui que nós tocamos hoje, né? Isso. Tem uma palestra vindo do outro lado do oceano lá, professor Fernando Pereira. Face aos problemas do HVC com patentes e licensing, qual a sua previsão para o VVC? Vai ser ainda pior? Ou seja, vai ser virtualmente impossível licenciar o VVC? Qual a tua previsão? Não sei, Fernando. Realmente não faço ideia. Realmente não sei. Eu achei interessante, né, essa iniciativa do fórum, do novo fórum que já foi criado, né? E vamos ver, né? Pode ser que o pessoal tenha realmente... eu mostrei, né, a lista das empresas que estão ali, que foram, digamos assim, disclosed, né? A gente não sabe todas. Não sabemos se eles podem escolher algum pool, enfim. Realmente não sei. E realmente também não tem uma posição, por exemplo, da Samsung, do que a empresa acredita, também não. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, porque realmente bastante trabalho dedicado aí pelos experts no VVC. Esperamos que ele tenha chance aí de ser adotado.
Beleza, vamos seguir a conversa aqui. O professor Jacob aqui já está botando uma transparência que daqui a pouco ele vai falar para nós. Já te apresento, Jacob, bem-vindo à sala. Mas vamos seguir falando um pouquinho com a Vanessa ainda aqui nas perguntas. Tudo bem, professor Jacob? Só mais uns minutinhos. Outra pergunta do Fernando Pereira. Qual a grande vantagem para a Samsung Brasil em ter participado tão intensamente do JPEG Player Lightfield Coding? Vai haver alguns produtos da Samsung usando essa tecnologia? Não posso afirmar nem que sim, nem que não, né? A estratégia de lançamento de produtos, assim, realmente nem é compartilhada com a gente, né? A gente participa aqui no Brasil dessa parte dos codecs, mesmo da codificação e a parte dos produtos. Inclusive, como eu comentei, né? Se a Samsung for lançar, uma coisa que evidentemente eu posso abrir é que existe muita coisa dentro da Samsung acontecendo em relação a light fields, displays de light fields e tudo isso há bastante tempo já, né? Não é de agora. Mas se a empresa realmente resolver lançar um dispositivo, vai fazer a sua própria implementação, né, do Light Fields, não vai recorrer a gente, né? Vai fazer uma implementação otimizada para o hardware e é um outro time que faz esse desenvolvimento, não somos nós. Então, espero que sim, espero que a Samsung lance coisas muito legais utilizando o Light Fields nosso padrão, né, o JPEG Pen, seria muito bom mesmo ver isso acontecer. Mas, no momento, não tenho nada para compartilhar. Também faz parte, né? Sim. Cláudio Diniz, excelente palestra, Vanessa, parabéns. Poderias comentar um pouco como se formou as parcerias entre a Samsung e a UFRJ, IME, o FFF e com a UNB? Claro. Bom, aqui na Samsung, né, em casa, mas na Samsung a gente tem um processo que a gente chama de Call for Proposals, né? Então, para alguns projetos, isso também não sou eu que coordeno essa área, a gente tem um coordenador da área de colaboração com a universidade, e aí a gente participa, né, na escrita desse Call for Proposals, e, enfim, existe toda uma definição de estratégia na Samsung que é mundial, né? A gente, ainda mais numa área que é internacional, que é essa de padrões. Então, a gente não define aqui no que a gente vai trabalhar, né? A gente sugere, a gente palestra, a gente faz, né, todo uma argumentação, enfim, para defender o que a gente acredita que vale a pena e o que é promissor, mas a decisão final não é nossa aqui do Brasil, né? Infelizmente, é realmente da matriz. E aí, a partir do momento que isso acontece, a gente consegue a permissão, por exemplo, né? Então tá, né? Pode trabalhar com Light Fields Compression para imagens, por exemplo. Aí a gente define, e aí é uma escolha nossa aqui, né? Que a gente vai ter um parceiro, vocês sabem como funciona a lei de informática, né? A Samsung aqui trabalha com a lei de informática, então existe um grande incentivo para essas parcerias com a universidade, com centros de pesquisa, institutos e tudo mais. Inclusive é obrigatoriedade da lei de informática. Então, a gente geralmente lança um call for proposals com o tema, enfim, que a gente precisa, né, e o que a gente espera que aconteça. E aí a gente recebe as propostas e faz uma avaliação com base em vários critérios, né, realmente muitos critérios. E aí, assim que é feita a escolha, digamos assim, né, do time que vai trabalhar com a gente. Eu posso dizer assim, o meu time trabalha agora, né, com essas universidades, mas a gente tem outras áreas dentro da Samsung aqui, né? Então tem pessoal da área de IA, tem pessoal da área de security, enfim, agora de health é uma área que está crescendo muitíssimo dentro da Samsung. E aí esses outros grupos também fazem projetos com outras universidades, né? A gente tem projetos, acho que já teve aí inclusive com Pelotas mesmo já tivemos, né? Numa outra área que não era a minha. Enfim, é definido mais ou menos dessa forma, assim. E é a minha intenção, né, que sempre que a gente tem algo do tipo, a gente tenha a oportunidade de falar com todo mundo do Brasil, né? E a gente sabe, claro, como eu falei, eu já estou 16 anos aí na área também, né? No meu time, todo mundo tem o doutorado na área, todos os meninos que trabalham, os meninos, né? Os pesquisadores que trabalham comigo, excelentes. Fiz questão que todos tivessem o doutorado na área, que tivessem experiência nisso, e são realmente excelentes. E a gente, então, já tem um bom entendimento no Brasil, né, de quais são os grupos de pesquisa que trabalham, o que eles fazem. Então, eu acho que a gente também tem já
uma boa condição, né, de avaliar, né, o que pode ser feito, o potencial, o projeto e tudo mais. Eu gostaria de ter muito mais projetos com a universidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com os alunos, com os professores. Eu acho que é bom para os dois lados, para nós, da empresa, e também para a academia. Eu vejo que a gente consegue trabalhar muito de igual para igual, né? Pelo fato de a gente ter a formação na área. A gente consegue entender tecnicamente, né? Eu acredito que isso seja bom para a universidade também, porque penso eu que deve ser muito ruim você trabalhar com alguém que, né, não entende as dificuldades às vezes, ou não entende até um ganho às vezes, né? Na nossa área aqui, né? 0,5%, né? Enfim, para quem não é da área, não é nada. Enfim, eu vejo que essa parceria funciona bem legal assim no meu time com as universidades. Gostaria de ter muito mais. A gente acaba não tendo, né, sei lá, um projeto a cada 2 anos que a gente consegue começar, né? É assim, mais ou menos, que funciona. Estamos aí, né, Cláudio? Com Estamos disponíveis certeza. aí para participar. Não, na realidade, a gente tem várias coisas interessantes aqui, a gente pode trabalhar mais junto. Eu já conversou várias vezes, né, Vanessa? Assim, sim, eu tenho... E a conversa não passa desse bate-papo, assim, de boteca. Não, vamos fazer, vamos, depois a gente passa, não teve mais mesmo, Luciano. A gente não teve mais nenhum projeto não, claro. call for Não, mas proposals. é que a gente tem outras opções também para colaborar, né? Claro, o call for proposal é muito mais interessante, tem financiamento, formaliza e tal, né? Mas pô, eu fui orientador do Ismael, que está aí, um abraço para o Ismael. Sim, Né? Enfim, Ismael, a gente tem essas relações, sim, né? Quer dizer, a gente pode continuar trabalhando junto, orientando tem algum doutorado, fazendo, né? Enfim. É bom que você tocou nesse ponto, porque tem uma coisa que nos limita um pouco, que é o seguinte: a gente é limitado por contratos, né? Então, por exemplo, a nossa relação com a universidade sempre tem que ser muito formal, porque vocês não podem, por exemplo, vocês estão trabalhando para a Samsung sem receber nada, por exemplo, né? Então, tudo que a gente faz o nosso jurídico da empresa frisa muito essa questão. Toda vez que a gente faz qualquer tipo de trabalho em conjunto, compartilhamento, por exemplo, a gente vai trabalhar numa tecnologia juntos, escrever um paper, né? Paper até não é tão problema, mas a gente vai desenvolver alguma coisa junto que pode depois ser explorada pela Samsung ou por vocês. Isso tem que ser, tem um contrato formal, né? Vai definir certinho como que é essa exploração, quanto que vai ser pago. Então, a questão da patente, o processo assim, é engessado, digamos assim, a gente não consegue, né? Nossa, seria muito bom, né, se a gente pudesse, né, trabalhar junto e trocar um código. Nossa, eu falei trocar o código aqui, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí, que é da Samsung, já gelou, porque as regras de segurança aqui na Samsung são extremas. Até, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu deixei meu e-mail pessoal aqui no fim, porque eu não posso mandar um e-mail para fora. Eu só posso mandar um e-mail para domínio da Samsung. Qualquer e-mail que eu mando para fora, eu preciso de uma autorização do meu diretor. Então, a gente não entra nem sai com nenhum equipamento, a gente tem, né, toda a parte de segurança, tudo que tem na nossa máquina é criptografado. Realmente a Samsung tem uma preocupação grande e eu acho que justificada, talvez não tanto no Brasil, mas fora, né, com a questão da segurança. Então, é isso que nos limita de fazer qualquer colaboração que esteja fora desse processo formal de contrato, né, bonitinho, enfim, esse o nosso problema. Então, batalha por aí para dar uma flexibilizada nessas regras. Aí, nossa, sonho, era desafio sonho, pequeno, né? Desafio sonho. Pequeno aí para ti. Já bateu, 7 anos na Samsung já, olha. É muita batalha. Vanessa, tem mais 2 perguntas aqui, eu vou fazer rapidinho, então, porque o nosso tempo já está estourado. Gostaria muito de continuar conversando contigo aqui. Então, o Carlos Cosme falou assim, parabéns pela excelente apresentação. Pergunto como você enxerga o escopo dos recentes padrões de codificação de vídeo, isto é, o VVC, o EVC, o LC-EVC, serão codecs para balancear o tripé eficiência, royalties e complexidade de computacional? O VVC buscando eficiência de codificação, EVC endereçando a questão de royalties, e LC-EVC endereçando a questão de complexidade computacional? Ele mesmo já respondeu ali a pergunta, né? Oi, Carlos. Sobre o que pode acontecer mesmo, né? O EVC em especial eu acho super interessante a proposta, né? Como foi feita, realmente abalou as estruturas ali, né?
Eu vi a revolução que causou quando ele foi inicialmente proposto, não como EVC, mas essa proposta de você ter, né, um baseline royalty free. Eu acho que foi a primeira vez que algo concreto, né, aconteceu dentro do padrão. Então, olha, Carlos, na minha opinião, eu acho que os maiores concorrentes aí nem são esses que estão dentro do MPEG, sabe? Eu acredito que a concorrência maior com relação aos padrões do MPEG vai vir de fora. Vai vir do Alliance for Open Media, por exemplo, que é muito forte, né? E eu acredito que é isso aí que vai acontecer. Mas vamos ver, né? Tudo é possível, né? Como mesmo o próprio Fernando perguntou, né? Se a gente conseguir ter uma forma de licenciamento eficiente do VVC, pode ser que o VVC, então, seja adotado, né? Em detrimento daí do EVC e do Low Complexity, né? Tudo isso que é legal da gente falar sobre patentes e licenciamento. A adoção dos padrões, ela não tem a ver com o que é melhor tecnicamente ou com o que é, né, mais rápido. A adoção dos padrões acaba chegando, no fim, sempre nessa questão da comercialização, do modelo de negócio, do licenciamento. Tá? Então, por isso que é bem importante entender isso daí e acompanhar isso, né? Se a gente estiver querendo apostar em um codec ou não. Essa pergunta é bem importante, realmente, Carlos, para o nosso padrão aí, né? Para o nosso projeto de TV 3.0 aí do Brasil. Qual é a escolha que vai ser feita? Isso tem que ser levado em conta com cuidado, não só a parte técnica mesmo. Beleza, obrigado. Bom, apareceu mais uma pergunta aqui, vou rapidinho aqui. O Matheus Gonçalves fez uma pergunta aqui. Pelo que percebi, o roadmap do MPEG apresentado, o GPCC aparece, mas o VPCC não. Isso é porque o VPCC será integrado ao V3C? Se sim, o VPCC, nossa, difícil, deixará de ser um dos padrões de Point Cloud Compression? Grato. É bem legal essa pergunta, Matheus, está gerando dúvidas mesmo, né? Porque eu não coloquei aqui a questão do MIV, né? Mas o MIV, ele digamos assim, se fundiu, né, com o que é o VPCC, e eles criaram esse base, não é um baseline, vamos dizer esse framework, né, que é comum aos dois, que é o V3C. Então, o VPCC, ele é construído on top do V3C e o MIV também. Então, eles têm essa parte em comum, né? Então, por exemplo, na reunião da semana passada do MPEG, tem várias reuniões conjuntas entre o grupo do 3DG, que é o nosso, do PCC, e o grupo de vídeo, né, que é o MIV. Então, o pessoal está fazendo essa especificação comum, tá? Então, vai ter VPCC, o nome continua, né? Mas ele é construído em cima dessa arquitetura comum aí do V3C aos dois padrões. E com relação ao que aparece, eu acho que o VPCC não se aparece ali versão 2, tem que olhar, mas existe sim, inclusive o que a gente está fazendo, né, agora lá, a ideia é que vai entrar, assim como meshes, codificação de meshes, que também está bem avançado no VPCC, que exista uma versão 2 para ele aí, tá? Show de bola. É uma sopa de letrinhas essa nossa área, né? Sim. Sim. Última pergunta, então. O Alex Borges. Vanessa, obrigado pela esclarecedora palestra. Tenho uma dúvida se acaso o AV2 formar um grupo de padronização, há a possibilidade da BNT também fazer parte desse grupo? Olha, realmente não faço ideia, Alex, porque a BNT ela tem esse papel de representar a ISO, né? O AV2 ele não tem nenhum tipo de relação com o padrão da ISO. Então, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. O que pode acontecer, às vezes a gente vê isso, né? Eu fico feliz que não aconteceu até agora na BNT, é o pessoal querer fazer um padrão brasileiro de alguma coisa que é internacional, mas que é igual, né? Então, não faz nenhum sentido, por exemplo, a BNT querer transcrever o padrão do VVC e fazer o VVC brasileiro, né? Diferente da questão, por exemplo, da TV digital, né? Que a gente tem questão realmente relacionada com espectro, banda e coisas que são do país. Mas até mesmo no projeto, né, da TV digital, vai ser adotado um codec internacional, né? Então, assim, eu acho que a BNT não vai estar envolvida no AV2, como não está já no AV1. E se você, ou a empresa, ou a universidade, quisesse participar, por exemplo, do Alliance for Open Media, eu acredito que o contato seria direto com eles, né? O contato não é feito como é feito pela MPEG, JPEG, que é através da Anatel e através da BNT, tá? Eu não participo do Alliance for Open Media, a Samsung participa, mas não aqui no Brasil, então não sabia te dizer como é que é no Brasil. Tenho quase certeza que ninguém participa.
mas posso estar enganada, né? Vocês podem perguntar para o próximo participante, né? Se tem alguém do Brasil usando o codec, com certeza já, né? Mas participando, eu diria quase certeza que não temos. Beleza, tivemos vários elogios e parabenizações ali no chat, tá? Então, agradeço mais uma vez, Vanessa, por tua palestra, foi muito legal, realmente fosse muito perspicaz aí para fazer uma palestra que foi complementar às demais, né? Foi difícil, o que te lançou o desafio, né? Sim, fiquei no último dia. Mas foi interessante, porque fez uma conexão entre as outras palestras muito boas. Certamente, se tivesse aprofundado tecnicamente sobre as questões mais específicas que vocês estão fazendo, também seria muito bom, né? Sim. Mas já foi coberto, né? Isso, essa abordagem que tu fez uma conexão muito interessante. Valeu, brigadão mesmo pela palestra, pela participação. Espero que possa estar presente em outras edições do nosso evento. E se quiser fazer algumas últimas palavras aí, fique à vontade. Olha, já elogiei vocês no início, quero elogiar de novo, né? Excelente evento, realmente acho que está se encaminhando aí para ser o principal da nossa área. E só posso agradecer aí a oportunidade e espero que realmente vocês tenham gostado. Estou aí disponível, né? Para quem quiser me encontrar no LinkedIn. E-mail também já deixei. Então, olha, trabalhem na área, porque vou fazer uma propaganda para os seus alunos, hein? Realmente tem muita coisa acontecendo e tá bem legal, né? Enfim, obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigadão. Então, Vanessa, realmente essa área está longe de estar saturada, né? Muito pelo contrário. Então tá, valeu.